Como plantar orgânico ajuda a tua saúde. Tem uma coisa que a gente precisa falar antes de dizer como os orgânicos podem ajudar a nossa saúde. É bastante aceito que a nossa espécie surgiu há mais ou menos 200 mil anos atrás. E a gente criou a agricultura aproximadamente 10 mil anos atrás. E a gente veio até agora, até a metade do século XIX, cultivando orgânico. A forma de cultivar sempre foi orgânica e foi a partir do alimento orgânico que nós evoluímos, que nós criamos todas as nossas ferramentas, que nós criamos a indústria, que nós criamos a tecnologia e que nós fomos melhorando a nossa qualidade de vida, aumentando a expectativa de vida, aumentando em capacidade cognitiva e inteligência. E só agora, nos últimos anos, tudo isso decaiu muito. Agora a gente está vivendo a primeira geração que tem uma expectativa de vida menor que a dos seus pais. Uma quantidade enorme de doenças surgindo e cada vez mais cedo. Os jovens são os que hoje concentram a maior quantidade de doenças psicológicas e nunca houve tanta doença mental registrada como agora. Historicamente, o que nos manteve até agora, na verdade, foram os alimentos naturais, oriundos da natureza de forma limpa, produzindo o próprio alimento, alimentando animais com os grãos que a gente mesmo produzia, que nós mesmos tirávamos as sementes, usando as fezes dos animais como nutrientes para o solo. Essa foi a história da humanidade ao longo de milhares de anos, essa é que é a verdade. E depois começamos a entrar em alimentos processados e não sei quanta coisa, e o resultado disso é essa quantidade de doença que tem aí. Quem tem animais de estimação em casa, seja pequeno, médio ou grande, já sabe, por exemplo, que essas rações que nós estamos dando para os animais estão adoecendo os animais. Então, tu vê, chega ao ponto que os animais domésticos, seja esses que estão mais próximos de nós, também estão começando a ter doenças similares a nossas. É cavalo com uma quantidade enorme de cárie, é cavalo com câncer, é cachorro com câncer, problema de urina em gato, em cachorro. Todo mundo que tem animais sabe que está passando por isso. E essas coisas nós não tínhamos. Raramente se chamava um veterinário para tratar de um gato ou de um cachorro, muito raro. Os animais comiam o quê? O resto da nossa comida, comiam comida que a gente fazia para eles, não se comprava nada pré-pronto, processado, não se comprava nada de alimento que estava com essa quantidade de veneno que tem hoje. Então a agricultura orgânica, só o fato de tu estar na natureza, estar em contato com a natureza, estar ao ar livre, agachando, levantando, plantando, ou seja, cultivando o teu alimento ao ar livre, isso já te traz saúde, só por isso já te traz saúde. E no momento que tu está lidando com um alimento fresco, que tu plantou e consumindo esse alimento, isso te traz saúde. Agora olha que interessante. Os agricultores que estão trabalhando com veneno são as pessoas que estão perdendo saúde mais rapidamente. Essas pessoas estão ficando altamente debilitadas. Se você for fazer uma pesquisa, ou seja, das cidades que mais usam veneno, esses lugares são os lugares onde tem maior taxa de suicídio, porque vários dos pesticidas, como os inseticidas, por exemplo, eles fazem com que as pessoas se deprimam. E a gente no campo, pelo contrário, a gente tem uma alegria de viver, de estar em plenitude, com sol, com ar, com água pura e tudo mais, e as pessoas se deprimem no campo em função da quantidade de agrotóxicos que usam. Estão contaminados e contaminando os outros que estão comendo. Então tem uma diferença muito grande entre um alimento orgânico e um alimento produzido com veneno. Não tem como negar que a comida orgânica, natural, é muito mais saudável que qualquer comida que contenha veneno. Se você der um pouco de veneno para um ser humano, se você der um pouco de veneno para um animal, obviamente o corpo dele vai reagir àquilo e a reação é alguma doença, é alguma perturbação, algo que tira ele do funcionamento normal. Isso não é nenhuma novidade, não precisa de nenhuma pesquisa para provar isso. No entanto, existem muitas e muitas pesquisas que mostram o quanto os pesticidas estão associados com a doença de Parkinson, com câncer, com depressão, com ansiedade, com asma, com vários tipos de autismo, com uma cartela enorme de doenças. E como o João falou, os agricultores que usam o veneno são os mais impactados e isso é muito fácil de comprovar, você não precisa de nenhuma pesquisa. Qualquer um pode sair, recorrer aos campos e falar com as pessoas que usam esses produtos, falar com as que conseguiram sair desse processo do veneno e foram para a agricultura orgânica para ver a diferença que isso foi na vida delas. Então, se você acha que não tem diferença, por exemplo, de um produto produzido organicamente ou uma planta outra produzida com veneno, tem uma explicação bem fácil para te entender.
A planta é autotrófica, ou seja, ela mesma sintetiza o próprio alimento. Então, o que que acontece? Tu imagina tu jogar uma quantidade de veneno na planta e adubos sintéticos, tu altera completamente a capacidade da planta sintetizar os nutrientes, porque ela não está feita para isso. Naturalmente, ela não foi feita assim, certo? Então, só para a gente ter uma ideia, se tu plantares, por exemplo, parreira, a uva, que as pessoas gostam do vinho ou de um suco de uva, uma parreira com diferença de 100 metros de altitude, apenas 100 metros de altitude, já tu tem uma variação na qualidade do vinho, já tu tem uma variação na qualidade de açúcares e tudo mais. Imagina, só por uma variação de altitude. Quando a planta recebe mais sol, ela aumenta a quantidade de açúcar. Então tu vê, só a questão de variação de intensidade de luz já altera completamente a planta em ter mais açúcar ou não, ser mais doce ou não, entre outros tantos compostos. Agora imagina, para quem duvida disso, imagina se tu derrama veneno numa planta. Ou seja, altera totalmente a planta, porque a planta não está para aquilo. Aquilo não é natural dela. Se ela altera as condições dela, altera os compostos dela, simplesmente por mudança de altitude, ou por uma questão solar, ou por, obviamente, por quantidade de chuva, etc., como é que não vai alterar? Quando ela recebe uma quantidade grande de adubo químico solúvel, ou de pesticidas, agrotóxicos de todo tipo, o que acontece? A planta muda os compostos no corpo dela. E a gente acaba se alimentando com uma planta não só que está envenenada, mas ela tem muito menos nutrientes. E é por isso também que as pessoas estão tão doentes, porque estamos comendo coisas que não nos nutrem. E a obesidade está relacionada diretamente a isso, porque as pessoas comem, não se saciam, vão lá e comem novamente por quê? Os minerais e os compostos que estão na planta, que ficariam no teu organismo, a planta não tem para te deixar, então a pessoa come e não se nutre, então ela vai lá e come novamente, porque o organismo está com fome. Porque quando tu come uma planta, o que fica no teu corpo são os compostos que essa planta tem e os minerais que estão no corpo dela. Se essa planta não tem esses elementos, o que acontece? Tu fica com fome, porque o que fica no teu corpo é isso. O resto é expelido pela urina e pelas fezes. E a gente está comendo um monte de planta que, além de estar nos envenenando, não está nos nutrindo. Essa é que é a realidade. O nosso corpo é uma coisa natural que tem milhares de anos de evolução com um alimento orgânico. Nós somos parte da coevolução da natureza e nós fomos criados a partir do alimento orgânico. No momento que esses contaminantes começaram a entrar na comida, foi quando começou o colapso da saúde. Isso foi anunciado há mais de 100 anos atrás e hoje a gente verifica que, de fato, o nosso alimento é fraco e não nos nutre. E o fato é que, como a planta é um ser autotrófico, como o João disse, ou seja, é um ser que sintetiza suas próprias proteínas, seus próprios compostos, a gente precisa fazer uma adubação orgânica, ter um solo vivo e dar condições para que a planta faça o que ela sabe fazer. Portanto, não adianta nutrir e colocar componentes artificiais para a planta, porque a planta ela consegue sintetizar os seus compostos e aí a gente consegue levar isso para a mesa quando ela tem uma base orgânica. O ato de cultivar é um ato de saúde. A gente está em contato com a natureza. Outra coisa é o aterramento. No momento que tu está plantando, tu coloca a mão na terra. A gente está ao ar livre, pegando o sol, respirando ar puro, isso já é saúde, se movimentando. E outra coisa, a energia eletromagnética do nosso corpo, que está carregada muitas vezes, quando tu mete a mão na terra, você consegue descarregar isso. Então isso também é positivo. A gente está em contato com os pés no chão, com as mãos na terra, isso também faz parte da saúde. Plantar orgânico ajuda a nossa saúde porque a gente vai colher muita saúde no ato de plantar e também naquele alimento que a gente colhe, porque ele é livre de contaminantes, livre de substâncias tóxicas e é muito mais nutritivo. Segue a gente aqui que a gente está sempre trazendo informações sobre como plantar orgânico, como trazer saúde para a nossa mesa a partir da produção orgânica dos alimentos. A gente também está sempre falando sobre permacultura, sobre bem viver no campo e sobre como a gente pode cultivar uma vida saudável e integral.